Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria e que a força do Espírito Santo esteja com você. Eu sou o diácono Wilson Carvalho, da paróquia de Santa Cecília, em Brasipina, e esse é o nosso Santo do Dia. No dia 11 de junho, a igreja faz memória a São Barnabé. Barnabé nasceu na ilha de Chipre, era filho de judeus, e ali ele cresceu e estudou, e por coincidência estudou na mesma turma que Saulo, que viria a ser São Paulo, né? Na mesma turma do mestre sábio Gamaliel. Era primo de São Marcos, e mesmo não sendo assim, um dos 12 apóstolos, ele pediu ao Senhor, né, para poder ser admitido, para poder acompanhá-lo. E assim que ele viu os milagres de Jesus, a sua palavra, a seu testemunho, ele acreditou verdadeiramente que Jesus era o Messias e deixou tudo para segui-lo. Era alguém bem desapegado, bondoso. Ao entrar, né, para a fé cristã, abraçar o discipulado, ele tinha um campo de plantações que ele doou inteiramente, né, para a igreja nascente de Jerusalém. Segundo Lucas, era um homem cheio do Espírito Santo, muito usado na exortação e na consolação daqueles mais aflitos e mais necessitados. Por isso que ele mudou o nome de José para Barnabé, que Barnabé significa filho da consolação, né? Foi também Barnabé que recebeu Saulo depois de ele ter tido um encontro pessoal com Jesus. Ele recebeu, foi até ele com muito medo, que o Senhor pediu que ele fosse, e ao chegar lá, né, quando as escamas caem dos olhos e ele soube do encontro pessoal que ele teve com Cristo, dá a ele os primeiros ensinamentos da fé cristã, e é pelas mãos de Barnabé que Paulo é apresentado aos círculos cristãos, ou seja, a Pedro, né, aos apóstolos, que tinham muito medo ainda, porque Saulo tinha passado de grande perseguidor de cristãos, aquele Paulo convertido, e seria aí o grande apóstolo dos gentios. Ele acompanhou Paulo, inclusive, na sua primeira viagem, né? Foi parceiro dele na sua missão de Antioquia, onde houve numerosas conversões, e a gente teve a fundação da primeira grande comunidade cristã em Antioquia. Esteve também em outras viagens de Paulo, né? Com Marcos, com João, viajaram por Salamina, Patos, Chipre, Panfilha, Psídia, Icônio, Listra e muitas outras cidades, né? Sempre testemunhando a verdadeira fé e operando milagres em nome do Senhor, né? Certa vez se indispôs com Paulo por causa do seu primo, por causa de Marcos, né? Porque ele queria que ele fosse numa viagem, Paulo não queria, ele acabou viajando sozinho com Marcos, mas sempre evangelizando, sempre fiel ao Senhor. Esteve presente no primeiro concílio de Jerusalém, um concílio importantíssimo para que se definisse de que a fé cristã, a salvação, não era apenas para os judeus, mas também para os gentios, aqueles que não eram nascidos de judeus, como nós, né? Esteve também muito presente na conversão, todo o trabalho que era feito de evangelização na Antioquia, e o martírio dele conta que foi o seguinte: ele estava em Salamina, né, no ano de 61, quando a sinagoga onde ele estava foi invadida por judeus fanáticos. Ele então foi preso, lançado para fora, levou várias pauladas e depois foi morto a pedradas. Seu corpo foi colocado numa caverna, né, por Marcos, né, pegou seus restos mortais e colocou ali, e ele ficou ali durante muito tempo, até que foi descoberto depois, e foi construído um grande mosteiro de Salamina, em Chipre, no lugar. Ele é considerado até hoje o padroeiro de Chipre. Tem uma tradição ainda de que ele teria, né, consagrado o bispo de Milão, e também lá ele também é considerado um dos seus padroeiros. Peçamos a São Barnabé que ele nos abençoe, que nos dê a sua fidelidade, a sua bondade, especialmente para que saibamos exortar aqueles que estão desviados da fé e que precisam de uma palavra de ânimo e de conforto. São José, que ele possa sempre rogar por nós. Recebam a bênção diaconal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Barnabé, rogai por nós.